Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos de 28 a 34. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles, estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, esse texto, ele traz uma riqueza muito grande. E ao longo da história, muitas pregações, e até o imaginário humano e a pobreza do conhecimento bíblico, levou muitas pessoas a falar e pensar aberrações. Primeira questão dos espíritos impuros, dos demônios. Ora, naquele tempo não se tinha os recursos científicos que a gente tem hoje. O máximo que se tinha era o conhecimento filosófico, que muitas vezes eram condenados até seus pensamentos. Mas com o conhecimento, o avanço da ciência, não é possível que alguém continue repetindo que doenças psicológicas, por exemplo, tantos distúrbios que a gente tem hoje, continue atribuindo isso a demônios. E tem gente que acha bom brincar de demônio. E é importante que o outro tenha demônio. Porque senão acaba algum discurso e acaba também a profissão de algumas pessoas até em nome da fé. Tudo bem, eu não preciso pensar assim. E, no entanto, nunca vou pregar por esse caminho. É claro que o conhecimento da palavra, o conhecimento da realidade e o acesso à ciência nos faz constatar que, na verdade, essas pessoas tinham um problema psicológico. Me lembro sempre o pensamento do grande mestre Padre Quevedo. Tudo aquilo que você não tem conhecimento e soa como algo estranho, como as doenças desse tipo, você atribui a Deus ou ao cão. No caso aqui, atribuiu ao cão, ao diabo, a Satanás, ao demônio. Mas será que era mesmo esta a realidade? Depois, outras coisas curiosas. O judeu não come porco. No entanto, criava porco. E para quem? Porque lucravam vendendo os animais impuros para o exército romano, para os estrangeiros. E quando Jesus, o mar significa o quê? É o caminho de chegada e o caminho de volta. Por isso, a imagem criada aqui nesse texto, como é que esses demônios também sabem quem é Jesus? Conhecem Jesus, sabem que Jesus é o Filho de Deus e se sentem ameaçados quando Jesus chega. Será que quando nós ajudamos as pessoas a se libertar, às vezes pequenas coisas, até ajudar uma mulher a pensar diferente, por exemplo, que ela não deve ser submissa, que ela deve... Será que isso não vai ter um reflexo em casa? Quando você ajuda um jovem a pensar diferente, quando você ajuda um líder também a pensar diferente na sua empresa, no mundo político, será que ele também não vai sofrer ameaças? Porque o que nós queremos mesmo não são pessoas livres.
O que nós queremos, nós entre aspas, os poderes manipuladores e dominadores, ou as estruturas, é que as pessoas coloquem as mãos postas e rezem a cartilha da manipulação. Enquanto que o Evangelho nos quer pessoas livres, capazes de realmente saber administrar suas realidades e dizer não a toda e qualquer forma de poder que destrói, que manipula as pessoas. Por isso, esse texto nos levaria a grandes reflexões, e eu até gostaria, mas nosso tempo é tão pequeno e a gente sabe que as pessoas não assistem vídeos grandes, mas pense um pouco. Coloquei apenas questões para que você possa pensar. De fato, legião significa o destacamento de soldados. A Pax Romana controlava tudo. Os porcos, animais impuros, são jogados ao mar, ou seja, libertar aquelas pessoas daqueles espíritos impuros significava o quê? Realmente libertar do poder romano, por isso voltar ao mar. E ao mesmo tempo, por que estão saindo dos túmulos? Não é que estão, que nem os filmes da Sexta-feira 13. Não, porque os túmulos eram os lugares, ou as catatumbas, eram lugares, os cemitérios, onde, uma vez essas pessoas sendo expulsas das famílias, sendo expulsas de suas casas e até da cidade, era o único lugar que lhes restava. Mas a legião, o Império Romano, até isso controlava. Então ele diz, você chegou antes do tempo, ou seja, a gente está aqui, era o único lugar que a gente tinha. E Jesus vai expulsar essa ideia. Toda a cidade fica apavorada, quer expulsar Jesus, porque tem gente lucrando às custas da desgraça dos outros, como na Cracolândia, como em tantos outros lugares, infelizmente. Tem gente que ganha às custas do sangue de outras pessoas, da vida de outras pessoas, da prisão de outras pessoas. Tem que ter coragem, como Jesus, para anunciar um evangelho que ele seja uma boa notícia para esse, embora vai ser denúncia, desconforto para outros. Ainda que alguém não nos acolha, problema, mas o evangelho tem que ser evangelho. Coragem. Deus nos abençoe, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém.